Queridos irmãos, muito bom dia. É um prazer me reunir com vocês aqui nessa manhã para juntos adorarmos o Senhor. Os nossos parabéns, a nós, paulistanos de nascimento, como eu, ou paulistanos de coração, como alguns, que vieram de outros lugares e que têm chegado até aqui e têm adotado essa cidade, seja por uma razão ou por outra, mas que têm adotado essa cidade como sua cidade. Não? Então, todos nós estamos de parabéns pelo aniversário da nossa cidade. Como já foi dito, uma cidade que tem lá suas dificuldades, mas também tem os seus atrativos, e os seus pontos positivos. Eu tenho um desejo grande no meu coração de ainda morar em outro lugar, Gosto dessa cidade, sou nascido aqui e me ausentei por 4 anos apenas dessa cidade, mas eu tenho um desejo grande de morar no interior do estado. Não sei se Deus vai conceder isso ao meu coração, mas é o meu desejo, é o meu plano de aposentadoria, que ainda está longe, mas já estou pensando nisso. Mas parabéns para nós, Ainda que tenha comemoração aí, atrapalhou um pouco a minha chegada, a Rubem Berta ali, o viaduto estava congestionado porque tem comemoração, alguma coisa acontecendo e teve que desviar o trânsito, eu não sabia e acabei me atrapalhando um pouco para chegar aqui hoje. Quero aproveitar também e pedir suas orações pela Beth, ela não está muito bem de saúde, ela não passou bem a noite, acordou com muita dor de cabeça, ela tem passado esses momentos, essa situação da mulher quando chega a uma determinada idade, não vou dizer quantos anos ela tem para não deixá-la mal, mas ela está nessa fase da vida em que acontecem lá algumas coisas no seu corpo, falta de hormônios, etc. E ela tem sofrido um bocado com isso. E essa noite foi uma das noites que ela não dormiu e acordou com muita dor de cabeça, até tentou, levantou-se, se preparou, mas na última hora ela estava se sentindo muito mal. Então, entendemos que seria melhor que ela ficasse. Mas, se puderem lembrar de orar por ela, agradecemos. Estamos no último domingo do mês de janeiro, último domingo possivelmente das férias de muitas pessoas, Acho que depois alguns já vão retornando para suas atividades normais. Estou com saudade já do pessoal aí do louvor, Faz algum tempo que a gente não tem a ministração do louvor e espero que estejam retornando e tenhamos aí um restante de ano bastante abençoado, E abençoando e sendo abençoados. Eu estava refletindo sobre a igreja e pensando em nós como igreja, Igreja Holiness do Bosque. E algumas ideias, algumas mensagens vieram à minha mente, pensando a respeito de igreja. Estava pensando, por exemplo, que vivendo essa época em que nós vivemos, esse mundo assim complicado que nós vivemos, nossa sociedade aí tão atrapalhada quanto a valores, quanto a princípios, eu fiquei pensando como olhar para uma igreja e como identificar a igreja de Jesus. A Bíblia diz que as pessoas dos últimos tempos, eu acredito nesses nossos últimos tempos, elas teriam dificuldade em permanecer na palavra de Deus, teriam dificuldade em acreditar na palavra de Deus e dificuldade de permanecer nela, e que fariam adaptações, tanto em Timóteo, que a classe dos adultos, o grupo de adultos vai estudar, tanto na primeira quanto na segunda carta, Paulo fala isso para Timóteo, que as pessoas vão criar doutrinas para se ajustar a sua vida a Deus, ou melhor, ajustar Deus à sua vida. Então a palavra de Deus vai ser ajustada, vão ser criadas doutrinas para que a gente não fique com muito sentimento de culpa e que possa ter uma vida tranquila, mesmo fazendo coisas erradas ou coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus.
Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala disso, e em 1 Timóteo capítulo 3, ou invertendo, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 4. Eu acho que nós temos dificuldade para identificar a Igreja de Jesus nos nossos dias. Eu estou falando de igreja local, né? Eu acho que a gente tem dificuldade para identificar a Igreja de Jesus. A gente pode identificar a Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica tem uma característica e a gente sabe dizer quais são. E talvez a gente possa identificar uma igreja tradicional, e pode identificar a igreja pentecostal, e pode identificar a igreja com tal nome, com outro nome, mas identificar a Igreja de Jesus não tem sido uma tarefa muito fácil. E eu acho que a gente começa, olhando para algumas situações que a gente vislumbra aí, começa a ter uma ideia, ou um pensamento, ou um sentimento a respeito de uma igreja que seria a igreja dos nossos sonhos. E é o tema da mensagem de hoje, né? A Igreja dos Sonhos. Está aparecendo ali? Igreja dos Sonhos? Ainda não. Tá. A Igreja dos Sonhos. E é possível que alguns de nós pensassem assim, a minha igreja dos sonhos, do meu sonho, seria uma igreja, não sei, que tivesse uma banda, né, de louvor bem animada, com vários instrumentos, muita gente cantando. A minha igreja, a igreja dos meus sonhos, teria, eu sei lá, um coral de 80 vozes, 100 vozes, que cantasse todo domingo pela manhã. Na igreja dos meus sonhos teria uma orquestra de cordas, né, violino e etc. Outros talvez estivessem pensando mais no aspecto estético, né, e pensaria talvez no tamanho, o tamanho do nosso salão de cultos, do nosso templo seria tal e com tais ornamentos e coisas assim. Acho que cada um de nós, de alguma forma, teria, né, algumas coisas assim na cabeça sobre a igreja dos sonhos, a igreja ideal, a igreja que eu gostaria, como seria, etc. Mas eu queria acrescentar um elemento a essa ideia de a igreja dos sonhos, e vou usar aqui a colocar esse aspecto. Qual é a igreja dos sonhos de Deus? Claro que estou usando uma linguagem figurada, né? Mas o que eu quero dizer, como é a igreja ideal na perspectiva de Deus? Como que Deus visualiza, sonha, quer ter a sua igreja? Jesus, determinado dia conversando com Pedro, ele falou a respeito dessa igreja. Ele disse, olha Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E ele disse, essa igreja que é minha é tão forte, é tão poderosa, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, não. Ela vai ser muito forte, muito poderosa, e de causar um grande efeito no mundo. Porque ela vai estar solidificada ou estabelecida, vai ter como base a mim mesmo. Eu vou estabelecer a minha igreja. Por isso que eu coloco a ideia de sonhos de Deus. Como é a igreja dos sonhos de Deus? Igreja é a composição de todos aqueles que reconhecem que eram pecadores, merecedores do castigo eterno, merecedores do fogo do inferno, e que decidiram entregar suas vidas ao senhorio de Jesus e declarar que Ele é seu Senhor e seu Salvador. E então passaram a compor a igreja de Jesus. A igreja idealizada por Deus, a igreja que Jesus criou, que Jesus estabeleceu. Então não tem como fazer parte da igreja se não passar por este processo. Primeiro, de reconhecimento de méritos ao inferno, e segundo, de entregar ou reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida e o seu Salvador. Então faz parte dessa igreja, faz parte desse grupo de pessoas ou desse povo chamado igreja.
Para falar sobre a igreja dos sonhos de Deus, logicamente nós temos que usar a Bíblia, porque é ela que vai revelar isso para nós. Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e dos versículos 42 a 47, nós vamos extrair algumas características dessa igreja, algumas marcas que revelam para nós como é ou o que é a igreja de Jesus, a igreja dos sonhos de Deus. Não a igreja dos meus sonhos, não a igreja do meu ideal, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos sonhos de Deus. Eu projetei aqui o texto. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, mas tem aqui o texto. Eu projetei o texto aqui por uma razão. Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Tá? Todo mundo consegue enxergar o texto ali? Dá para ler? Dá para a gente ler juntos? Vamos fazer isso? Querem ficar de pé para fazer isso? Ajuda a disposição da voz? Eu vou contar até 3 e no 3 nós lemos todos juntos, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Obrigado, podem sentar-se. Nós vamos pensar um pouquinho, rapidamente, brevemente, sobre 5 marcas da Igreja de Jesus, conforme o texto que nós acabamos de ver aqui. A primeira delas, o texto chama de doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, se dedicavam à doutrina dos apóstolos. É importante frisar que quando o texto está dizendo eles se dedicavam, o texto está dizendo que eles se esforçavam, eles se consagravam, eles priorizavam estas coisas. Eles tinham uma determinação em se envolver com essas coisas. Então, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Quer dizer, não era uma coisa que simplesmente, se eu tiver vontade, eu faço. Se eu não tiver vontade, deixa para lá. Não, era alguma coisa que era trabalhado, era realmente priorizado. Se estivessem com vontade ou não, se estivessem dispostos ou não, eles se dedicavam, eles se esforçavam, eles se disciplinavam a realizar essas coisas. Eu fico preocupado quando eu vejo na igreja as pessoas agindo conforme bem entendem em relação a algumas coisas que são prioritárias para a nossa vida, né? E uma delas tem a ver com essa coisa da doutrina, da palavra, do conhecimento bíblico, que é a fonte, é a base da nossa vida cristã. Então, essa igreja é a igreja de Jesus, porque as pessoas que fazem parte dessa igreja se dedicavam, se esforçavam. Elas tinham um alvo muito claro, tinham um propósito muito claro de que estavam prontas e dispostas a serem doutrinadas de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então, todos os outros elementos estão antecedidos por essa disposição deles, né? Da igreja, dos membros da igreja. Segundo o texto do versículo 41, aqueles que ouviram a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, chega a cerca de 3.000 pessoas. Então essas pessoas, elas se dedicavam, elas se esforçavam para que fossem doutrinadas de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então, o que eu entendo, o que eu percebo, minha interpretação do texto é que quando ele diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, o escritor está dizendo assim, não havia apenas teoria,
Não era só uma questão de teoria, não era só uma transmissão de teoria, de conceitos e de ideias. Não era só isso. Porque nós temos uma perspectiva, né? Geralmente temos essa perspectiva, de que a igreja, especialmente a igreja do primeiro século, era mais ou menos nesse formato, né, que nós temos hoje aqui. Mas quando você faz um estudo e vai conhecer o costume dos povos daquela época, inclusive, você percebe que era muito diferente. As reuniões eram muito diferentes do que a forma que nós temos hoje. A forma que nós temos hoje está muito influenciada pela cultura grega, né? E essa coisa de uma pessoa na frente falando, todo mundo sentado um atrás do outro ouvindo, isso é uma influência da cultura grega dentro da igreja, né? Nos primórdios, primeiro século, as pessoas sentavam normalmente em círculos, né? Numa condição muito familiar. Porque a cultura hebraica é uma cultura familiar. Então era muito, muito informal. E todos se sentavam ali, à roda, e estavam conversando. E geralmente tinha alguém que ou era um dos apóstolos, ou era alguém que teve um contato com um dos apóstolos e que ouviu deles os ensinos. E estava ali falando o que tinha ouvido. Você sabe que na cultura hebraica é muito comum essa coisa da divulgação oral, né? Aquilo que eles viram, eles falavam e comunicavam os ensinos, as ideias. E quando não, chegavam as cartas dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, e chegavam as cartas, e eles liam e conversavam a respeito disso. Então não era só uma questão de aula teórica. Esse doutrinamento ia muito além do que simplesmente transmissão de ideias. Havia um verdadeiro discipulado. Então, havia o conceito, havia o princípio, mas havia também a demonstração. Havia o testemunho da própria vida. Olha, este princípio que está sendo apresentado se pratica desta forma. Olha, é assim que a gente vive o cristianismo. Olha, é assim que a gente se comporta. Olha, é assim que a gente... Quando alguém faz isso, você reage dessa forma. Então havia toda uma demonstração, uma convivência, e não apenas um momento na vida onde a coisa era transmitida de uma forma apenas teórica e formal. Mas na informalidade, na convivência, no relacionamento, as pessoas iam sendo doutrinadas, iam recebendo todos os ensinos e todo o molde, né, da vida de acordo com o que os apóstolos ensinavam, que tinham certamente aprendido de Jesus, né? Eles obedeciam o que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19, Jesus diz: vão e façam discípulos. E no versículo 20 ele diz: ensinando-os a obedecer o que eu ensinei a vocês. Então, não é simplesmente ensinando a conhecer no sentido intelectual da coisa, mas é ensinando-os a obedecer, a viver segundo o padrão que está estabelecido pelo próprio Jesus. Ele disse: eu vou estabelecer, eu vou criar minha igreja. Então, a igreja de Jesus, ela está doutrinada de acordo com o ensino dos apóstolos que aprenderam da fonte que é Jesus. Discipulado. O princípio do discipulado está presente na igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, as pessoas não ficam apenas dando aulas, mas elas envolvem aqueles que estão sendo doutrinados num convívio e mostram para essas pessoas como é que se vive o verdadeiro cristianismo. O alvo é Romanos 8, 29. O propósito, o alvo, onde é que a gente quer chegar? Em Romanos 8, 29. O que diz Romanos 8, 29? Que nós somos predestinados, que nós fomos criados desde antes da fundação do mundo para sermos conformes à imagem de Jesus. Por que se ensina? Por que se doutrina? Qual é o alvo do doutrinamento? Tornar as pessoas parecidas com Jesus. Como é que Jesus reagiria nessa situação? Como é que Jesus falaria nessa situação? Essa é a pergunta-chave. Né? Sermos parecidos com Jesus. Agirmos como Jesus. Falarmos como Ele. Pensarmos como Ele. É o doutrinamento. E quando que termina isso? Nunca.
até morrer, até ir para o céu. Não vai parar nunca. A gente vai sempre aprender, sempre aprender, sempre aprender. Sempre tem coisas importantes a serem aprendidas. Mesmo porque nós temos, tanta coisa. Alguém uma vez ouviu o Ariovaldo Ramos dizendo que a gente estava indo para o inferno, sem conhecer Jesus. E quando a gente estava indo para o inferno, a gente foi acumulando conceitos, ideias, valores infernais, pecaminosos, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 2. E a gente tinha por natureza sermos filhos da ira, era a nossa condição, íamos para o inferno. Um dia a gente conheceu Jesus, teve contato com a palavra, reconheceu o erro. Opa, peraí, estou indo no caminho errado. Fez a conversão, voltou, mudou de caminho. Agora estamos indo para o céu, estamos indo para Jesus, estamos indo para Deus, estamos indo para o Pai. Estamos no caminho do céu. Mas aquelas coisas que nós absorvemos durante toda a trajetória que a gente estava indo para o inferno, estão aqui e precisam sair. E à medida em que a gente vai aprendendo agora, a gente vai sendo doutrinado, então vai mudando o pensamento, vai mudando hábitos, vai mudando formas de pensar, de agir. Esse é o doutrinamento. Agora, isso leva um tempo, Não sei quanto a vocês, Quanto tempo passamos indo lá para o caminho do inferno? Agora estamos no caminho. Eu estou há 32 anos nesse caminho, indo para o céu. E quanta coisa errada eu aprendi indo para o inferno e agora precisa sair. E esse processo é lento. Tem que ter paciência, perseverança, dedicar-se, porque demora. Às vezes eu sei o conceito, eu sei o que é certo, como disse Paulo, eu sei o que é fazer certo, mas acabo fazendo errado. Ainda, tem tanta coisa que precisa. Eu sei o que é certo, eu sei porque é certo, mas na hora do como é que a coisa pega. Aí eu preciso discipulado, preciso de ajuda, preciso de pessoas, preciso aprender. Não só aprender o que é certo, mas aprender como praticar o certo. E preciso de pessoas ao meu lado que me ajudem a praticar o que é o certo. Doutrinamento. Então, na igreja de Jesus Cristo, as pessoas se dedicam ao doutrinamento. Na verdade, não apenas se abrem para doutrinamento, mas buscam doutrinamento. Vão atrás disso. Vão em busca, tem fome. Jesus disse que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E o que é a justiça? A prática da palavra de Deus, da verdade de Deus, estabelecido pela sua palavra e pelos ensinamentos dele mesmo. Eu resumo isso nessa declaração. Na igreja de Jesus, doutrinar é muito mais do que dar aulas. Doutrinar é levar as pessoas a se tornarem cada dia mais parecidas com Jesus. E alguém vai pensar assim, que responsabilidade que os pastores têm, Os pastores é que têm que doutrinar as pessoas. Que responsabilidade que eles têm. Que responsabilidade que os professores da ED têm, Porque é responsabilidade dos professores de ED doutrinar. Não, a responsabilidade é de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis pelo doutrinamento. Porque a palavra que diz que vão e façam discípulos é a todos nós. E não tem como fazer discípulos se não doutrinar. Senão ajudar as pessoas a viverem segundo os princípios e valores de Deus. As doutrinas de Deus, da sua palavra. Então a igreja de Jesus, ela mais do que simplesmente tem aspectos de dar aulas. Ela leva as pessoas a um doutrinamento, a um discipulado. Então na igreja de Jesus, o doutrinar é mais do que dar aulas. É mais do que passar transmitir conhecimento ou ideias ou valores. O doutrinar é levar as pessoas a serem cada vez mais parecidas com Jesus. A segunda marca da igreja que eu gostaria de ver com os irmãos, que está no texto, é a comunhão. E diz aqui, eles perseveravam, se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão. A comunhão, ao relacionamento, ao envolvimento pessoal. É a vivência do princípio de Eclesiastes 4, de 9 a 12. Na verdade, vem muito antes, Quando Deus diz assim, eu vou ter para mim, vou criar para mim o meu povo. O que Deus está dizendo? Ele vai juntar pessoas para que na convivência essas pessoas aprendam o que de fato é relacionamento com Deus. Essa ideia de relacionamento com Deus individualista não está na Bíblia.
Claro que nós somos indivíduos e vamos continuar sendo, temos nossa personalidade, nosso temperamento, etc, etc, que Deus respeita, ok. Agora, tudo isso que nós somos tem que ser juntado a tudo isso que o outro é, que o outro. E isso é igreja. Então não dá para ser igreja se nós não estivermos dispostos, de novo, se dedicavam à comunhão. Não dá para ser a igreja de Jesus. Não dá para viver, experimentar, desfrutar de todos os elementos da igreja de Jesus se nós não nos dedicarmos à comunhão, ao envolvimento pessoal. A repartirmos a nossa vida e aceitarmos e recebermos a vida do outro na nossa convivência. Eles se dedicavam à comunhão. E olhando o texto, você percebe que essa comunhão ela estava presente de uma maneira muito informal. Eles se reuniam em casa, se comiam juntos e celebravam e faziam festas juntos. Estavam sempre juntos. Eclesiastes 4, de 9 a 12, esse texto bem conhecido. É melhor serem dois do que um, porque se um está sozinho, vai ser atacado, o outro ajuda e tal. Se um cai, o outro levanta. Esse princípio da convivência, do relacionamento, do envolvimento. A igreja de Jesus é uma igreja que desfruta de comunhão, de relacionamento, de envolvimento pessoal. As pessoas buscam se conhecer, buscam interagir. Querem, fazem questão de conversar com o outro, não para saber como está o tempo, como é que é a questão política, não só isso também tem seu valor, mas principalmente de como é que anda a sua vida. Como é que você está? Você está bem com Deus? Como é que está em casa? Como é que estão as coisas em casa? Como é que está o relacionamento conjugal? Como é que está o relacionamento com os filhos? Relacionamento com os pais? Como é que está a sua vida? Você está bem? Esse interesse de envolver-se com o outro, de manifestar sua vida e de receber a manifestação da vida do outro para si. Também é obediência a um mandamento de Jesus. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: o novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Se vocês fizerem isso, vocês serão conhecidos como meus discípulos, como minha igreja. Aí eu pergunto, como é que a gente vai realmente amar um ao outro se nós não nos relacionarmos uns com os outros? Como vamos nos amar, de fato, se nós não nos relacionamos? Porque o amor, ele é prático. O amor não é sentimento apenas. O amor é prática. E, na verdade, em muitas situações, o amor está destituído de sentimentos, mas está muito cheio de prática, de ação. Tem muita gente baseando sua prática de amor, ou seu amor, apenas em sentimentos. Eu gosto, eu não gosto. Mas amor não é só isso. O amor tem muito mais do que isso. O amor tem a ver com a prática. E às vezes até prática de bondade e de coisas boas para pessoas que nem merecem. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Pessoas que nos fazem o mal devem ser amadas por nós. E Jesus nunca disse, você tem que colocar sentimentos nisso. Jesus está dizendo, você tem que colocar prática nisso. Ou será que Jesus quis dizer assim, olha, você vai ver como é gostoso, sinta o prazer de quando alguém te esbofetear de um lado do rosto, oferecer o outro. Será que Jesus disse isso? Não, Jesus não é sádico, não é masoquista. Jesus está dizendo assim, olha, tenha prática do amor. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda seus inimigos. E está muito claro isso, não está escondido isso. Ele nos amou porque decidiu nos amar. Essa é a prática da comunhão. Amar, não porque o outro merece, mas porque nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus. O padrão é Jesus. E Ele ama independente de méritos, independente de valores dessa pessoa. Simplesmente ama. Isso tem a ver com comunhão. Essa filosofia de vida estabelecida na nossa sociedade, que está dentro da igreja também, de cada um vive a sua vida, ninguém tem nada a ver com a vida do outro, isso não é bíblico. Isso não é de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa vida deve interferir, e na verdade interfere na vida do outro se nós fazemos parte do mesmo corpo.
Comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. Conheciam as pessoas, faziam questão de estar com as pessoas. Ir na casa das pessoas, receber as pessoas na sua casa. Informalidade. Estar juntos, convivência. Entregar-se ao outro e receber o que o outro entrega a si. Eles tinham um entendimento claro desse texto de 1 Coríntios 12, né, quando Paulo está falando lá que é como um corpo, e não dá para ficar dispensando ou prescindindo o outro. Né? Nós precisamos uns dos outros. A igreja precisa de todo mundo. Ele diz lá, não tem os que são melhores e os que são piores, somos todos iguais e necessitamos igualmente um do outro. Essa coisa hierárquica que surgiu na igreja veio bem depois. Veio depois da instituição ser estabelecida como religião oficial do Estado, no Império Romano. Dali surgiram as questões hierárquicas, mas na igreja de Jesus não existe essa coisa hierárquica. Esse dom é melhor que esse. Paulo escreve cartas, especialmente à igreja de Corinto, né, para ensinar. Não existe isso, não. Não existem esses dons melhores e menos importantes. Todos são importantes de uma forma igual. Nós abençoamos e somos abençoados de acordo com o chamado e dons que Deus nos deu. Isso é comunhão. É desfrutar do que o outro oferece e oferecer o que o outro vai ser abençoado. É interessante que em determinados momentos na história da igreja, algumas pessoas disseram assim, eu vou ser um melhor cristão. Então o que eu vou fazer? Eu vou me enfiar numa caverna, vou viver lá, sozinho, porque eu vou me aproximar de Deus e vou me separar das pessoas, porque as pessoas são pecaminosas, e eu vou me santificar, e vou chegar bem perto de Deus, e vou ser o melhor cristão, porque eu vou estar bem perto de Deus, sozinho, só eu e Deus, e vou viver lá sozinho. Lê do engano, né? A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia ensina que quanto mais próximos nós estivermos de Deus, melhores as condições para nós estabelecermos comunhão com os irmãos. O que eu entendo é que quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais próximos nós estaremos dos nossos irmãos. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais longe de Deus, maior dificuldade em relacionamentos. E eu posso dizer, na minha avaliação, que quando nós temos dificuldades em ter relacionamentos, é porque estamos longe de Deus. Porque próximos de Deus, próximos dos irmãos. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se andamos próximos, na luz de Deus, e é interessante que o texto lá de João, de 1 João, ele está falando sobre o pecado, que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado tira a comunhão com Deus. Então ele diz, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais próximos dele, mais nós nos santificamos. E quanto mais nós nos santificamos, mais próximos chegamos dos nossos irmãos. A comunhão, o relacionamento, o envolvimento pessoal. Na igreja de Jesus, a comunhão é desfrutada, é buscada. O repartir a vida, o que sou e o que tenho, é repartido com os meus irmãos. Repartido com as pessoas da minha família, da minha convivência. Eu resumo isso nessa declaração. Na igreja de Jesus, as pessoas não têm medo dos relacionamentos. E as que têm, vão ser curadas, né? Vão ser tratadas, vão ser restauradas. As pessoas não têm medo dos relacionamentos. Elas o buscam intencionalmente. Através deles, dos relacionamentos, elas cuidam e servem umas às outras. Cuidam umas das outras, servem umas às outras. Na igreja de Jesus não há medo de relacionamento. É possível que algumas pessoas tenham, e se tiverem, vão ser tratadas. Eu estava uma vez numa reunião de um grupo pequeno, numa casa, era um grupo, a maioria não era cristã. Estávamos falando sobre o valor de amigos, e uma das pessoas do grupo disse, eu não tenho amigos não. Esse negócio de amigos é papo furado, isso não existe. E aí conversando um pouco mais, a pessoa se expressando e tal, percebeu-se claramente que ela teve um trauma na sua vida. Em dado momento, ela acreditou, ela se envolveu e ela se dedicou tanto àquela amizade,
e a pessoa não correspondeu a essa amizade, de alguma forma traiu a sua confiança, e ela então se sentiu frustrada, traída, e se decepcionou de tal forma que ficou traumatizada. E disse, nunca mais vou ter nenhum relacionamento íntimo com ninguém. E se fechou para relacionamentos. Então ela disse, esse negócio de amigo não existe. Traumatizou. Então precisa do quê? De restauração, de mudança. Jesus nunca disse que os relacionamentos são garantidos. Nunca disse. Nem ele teve garantias nos seus relacionamentos. Não é? Ele juntou um grupo de 12 pessoas para andar com ele, e pelo menos 2 dessas pessoas pisaram na bola muito feio com ele. Que foram Judas e Pedro. Os 2 traíram, negaram, decepcionaram, entre aspas, a Jesus. E os outros também, porque quando ele foi preso, o que aconteceu com os outros? Fugiram, se esconderam. Depois que ele foi crucificado, ficaram com medo deles também serem presos. E fugiram. E depois largaram tudo que tinham vivido até então e foram cada um cuidar da sua vida. Foram pescar. Aí Pedro falou, eu vou pescar. E foi todo mundo, eu vou com você, eu vou também. E largaram tudo. Jesus nunca disse que é garantido, que nunca vai... Ele diz sempre, é risco. Nós nos arriscamos quando nos relacionamos, mas isso é comunhão. Nós vamos nos arriscar, mas vamos viver a verdadeira comunhão. Depois ele restaura. Judas, infelizmente, não deu tempo, né? Ele foi lá e resolveu o problema dele se enforcando. Mas Pedro foi restaurado pelo próprio Jesus à comunhão. Então não é porque temos dificuldades, ou temos problemas, ou temos frustrações que devemos fugir. Se elas estão acontecendo, elas precisam ser tratadas, resolvidas. E em muitas situações precisamos de cura mesmo, cura da alma, cura das nossas emoções, por alguma situação que tenhamos vivido. Mas jamais podemos usar essas coisas como motivo para não ter comunhão. Porque na igreja de Jesus há comunhão. As pessoas buscam a comunhão. Terceira marca, a oração. O texto diz, eles se dedicavam à oração. E o texto diz, eles. Então não está falando aqui de oração individual. Não está falando aqui daquela oração que você faz, você e Deus, você em casa. Não está falando desse tipo de oração. Está falando da oração comunitária. A igreja de Jesus ora juntos. As pessoas oram juntas. Elas se reúnem para orar. Há uma oração não apenas individual, mas uma oração coletiva. Eu fiz parte de uma igreja durante algum tempo em que algumas reuniões não faziam sentido para mim. Logo quando eu cheguei para a igreja, eu começava a perceber isso. A gente saía de casa, se reunia num determinado lugar, no salão de cultos, íamos para lá, para uma reunião de oração da igreja. Aí quando chegava lá, cada um ficava num canto orando. Alguns se ajoelhavam, outros... mas cada um num canto orando. Eu dizia assim, mas se era para ficar num canto orando, eu ficava na minha casa. Ou em outro lugar, não precisava vir para cá. Se estamos aqui, é para orarmos juntos. Quando eu digo orar juntos, estou dizendo orar todo mundo ao mesmo tempo. Não é isso. Mas orarmos num mesmo sentido, num mesmo propósito, num mesmo pensamento, com coisas em comum. Especialmente a própria igreja. Né? Orar. Encontros de oração. Eles se reuniam para orar. Eles estavam juntos orando, não apenas individualmente. É orar em comunidade pela comunidade. Juntos orando, buscando situações nossas, específicas. Claro que temos aí doentes, temos aí problemas pelos quais devemos interceder como povo. Como igreja, como família, a igreja intercedendo por essa e aquela situação, a igreja intercedendo por ela mesma, com seus alvos e objetivos, o nosso tema, o nosso alvo para este ano, semear, colher, cuidar, nos reunir para orar sobre isso, nos reunir para orar sobre os alvos que temos estabelecido, alvos de grupos, alvos, nós juntos orando, pedindo a Deus direção, orientação, sabedoria, graça, enfim... Os motivos são uma lista imensa. A promessa que nós temos de Deus, que foi declarada pelo Senhor em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O que Deus faz?
responde. Agora, precisamos tomar atenção nisso também, né? Deus responde. Deus responde. Agora, nós estamos dispostos a ouvir a resposta de Deus? Quanto tempo nós paramos para ouvir Deus falar conosco? Aqui no texto de 2 Crônicas, Deus falou. O povo se reuniu para celebrar a inauguração do templo. Foram lá, celebraram ao Senhor e Deus falou. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, diz que os apóstolos ali, os líderes da igreja de Antioquia, estavam orando, servindo ao Senhor, e o Senhor falou. Deus fala. Agora, nós queremos ouvir Deus falar. Orar não é só falar para Deus, mas orar é falar com Deus. Isso significa que nós também precisamos ouvir o que Ele tem para dizer para nós, igreja. O que Deus está dizendo para nós, igreja? Igreja Holiness do Bosque. O que Deus está dizendo para nós? Nós podemos apresentar uma série de situações, e aí parar e ouvir. Deus, o que o Senhor tem para falar para nós diante disso? O que o Senhor quer falar para nós? Quais são tuas orientações? A nossa oração não tem que terminar no em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, o que eu tenho para falar. Agora, tem que fazer que nem Deus falou para Samuel, né? E Samuel respondeu, fala Senhor, teu servo vai ouvir. A gente só fala para Deus assim, ouve Senhor, porque teu servo vai falar. Mas o fala Senhor, que teu servo vai ouvir, parece que a gente não tem muito hábito de praticar, né? Silêncio para ouvir o que é que Deus tem para falar para nós. Para aí, vamos ouvir o que é que Deus vai falar agora? Claro que Deus fala pela palavra, Deus fala pela pregação, Deus fala de diversas formas. Sem dúvida, isso é verdade. Mas Deus fala também ao nosso coração, fala à igreja. Então nossas reuniões de oração devem ter momentos de silêncio para ouvir Deus falar. Eu não sei como foi que Deus falou lá em Antioquia, Atos 13. Eu não sei como foi. Diz a Bíblia que ele falou. Eu não sei como foi que ele falou em 2 Crônicas, mas sei que ele falou. Eu não sei como foi que Deus falou com Moisés lá no episódio da sarça, mas ele falou. Deus fala conosco e nós precisamos parar para ouvir. Tá bom, Deus, eu trouxe aqui uma relação. Nós como igreja trouxemos aqui um monte de situações. Agora, o que o Senhor tem para dizer para nós sobre isso? Precisamos nos reunir para ouvir a Deus. Para ouvir o que é que Ele tem para dizer para nós, diante dos fatos que estamos vivendo. A igreja de Jesus se reúne para orar. Tem tempo de oração juntos. Tem momentos em que eles separam, param de fazer qualquer coisa, simplesmente para falar a Deus, ou falar com Deus e ouvir de Deus. O resumo disso está nessa declaração. A igreja de Jesus se encontra para orar e entende que orar é falar com Deus, falando a Ele e ouvindo dele. Quarta marca que encontramos no texto é que há maravilhas e sinais. O versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A igreja de Jesus é uma igreja onde o sobrenatural acontece. Ele existe. Não é uma igreja que vive só com os pés aqui na terra, mas tem esses aspectos que a gente não explica, sobrenaturais. Outros costumam dizer manifestacionais. Deus se manifesta de uma forma maravilhosa, admirável, estrondosa muitas vezes. Sinais e maravilhas. Eu não quero entrar, nem é meu propósito entrar aqui nessa questão do que são sinais, do que são maravilhas. Não importa isso agora. Mas o que importa é a gente pensar que Deus, nesta igreja, se manifesta de uma forma poderosa. Pessoas são curadas. Pessoas são libertas. Pessoas são transformadas. O poder de Deus é claramente percebido de uma forma incontestável. E todos saem dali dizendo, Deus agiu, Deus falou, Deus se manifestou, Deus está aqui. E
Às vezes nós, como evangélicos, né, não temos imagens em nossos templos e nem nos curvamos diante de imagens físicas e visuais, mas nós, às vezes, fazemos de Deus uma imagem parada, estática. Deus está aqui, tá bom, Deus está aqui. Aonde? Ele deve estar sentadinho ali olhando para nós. Deus está aqui, quer dizer, há uma ação de Deus em nosso meio. Deus está se manifestando, Ele está agindo, Ele está falando, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Deus é ação, Deus é dinâmico, Deus não é estático. A gente não está diante de uma imagem estática, nós estamos diante de um Deus vivo. Na igreja de Jesus, há a manifestação de Deus, com sinais e maravilhas. Pessoas são curadas, pessoas são restauradas. Coisas que não dá para fazer de uma forma natural, acontece na igreja de Jesus. Agora, interessante, essa ação de Jesus, segundo o texto, parece que a ação de Deus, Deus agindo no meio da igreja, isso causa temor. Eu estou lembrando aqui especialmente da situação de Ananias e Safira. Lembram-se, né, dessa situação? A venda dos terrenos lá, dos imóveis, e trazendo o dinheiro, e Ananias vem e mente, e diz que vendeu por um preço, e deu outro e tal, e bumba, morreu. E imagina isso, gente. Eles tirando o cara morto de dentro da casa, do lugar onde eles estavam. Morreu por quê? Porque mentiu. Já pensou se isso se torna vira moda? Quanta gente ia sair? Bem, imagina o que isso causa nas pessoas. Não é medo, entenda, não é medo de Deus, mas é o reconhecimento de quem realmente é Deus, de quem verdadeiramente é Deus. O negócio não é brincadeira, não. A gente tem que levar a sério, temor, reverência. Olha, esse negócio de Jesus, esse Deus aí, não é o cara lá de cima, não é um cara qualquer. Claro que Ele se manifesta, Ele se apresenta a nós como amigo, como pai, tudo isso é verdade, mas Ele é Deus, e não deixa de ser Deus. Então esse temor, essa reverência, esse reconhecimento de quem verdadeiramente é Deus, traz a nós a condição de que Ele se manifeste como o verdadeiro Deus. E eu não sei aqui, é bem a história do ovo da galinha ou do biscoito lá, se é fresquinho porque vem demais. O que começa primeiro? É o temor que opera milagres, são os milagres que geram temor? Eu acho que as duas coisas estão presentes. É o temor e os milagres que geram temor, e as coisas vão acontecendo. Mas eu vejo hoje, por exemplo, esse movimento da fé, né? Estamos aí vivendo esses dias, movimento da fé. E porque precisa ter fé, e quem tem fé, isso, e quem não tem fé, então não alcança, então tudo que vale é a fé. E as pessoas vão dizendo assim, não, então Deus faz porque eu tenho muita fé. E aí o outro pensa assim, Deus não, então se Deus não faz é porque eu não tenho fé, então a culpa é minha. E fica parece, o texto mostra aqui, que nem entra a palavra fé. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Temor. Muito mais importante, segundo o texto aqui, do que a fé. Eu estou me lembrando aqui de Jesus, quando chama os discípulos dele, e diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém me mostrou um dia desses lá, o que é um grão de mostarda, né? Sementinha de mostarda. Quase nada, quase não dá para ver. Jesus disse, se for desse tamanho a sua fé, você é capaz de dizer para aquele monte se transportar de um lugar e ele vai fazer. O que Jesus estava dizendo? Que a força ou o poder não está na fé, mas está em quem você aplica a sua fé. Temor, reconhecimento. O que faz as coisas acontecerem não é a minha fé, mas é Deus. O importante não é o tamanho da fé, o importante é em quem eu aplico a minha fé. Quem é esse em quem eu estou aplicando a minha fé? Lembro de, há muitos anos atrás, existia um coral evangélico em São Paulo, de jovens evangélicos, e eles cantavam uma música que dizia exatamente isso. O importante não é grande fé, veja o tamanho do seu Deus. E dependendo de quão grande ele for, as coisas vão acontecer. Isso tem a ver com o temor. E na minha percepção,
A igreja dos nossos dias parece que tem perdido essa qualidade do temor. Essa coisa do avivamento não bíblico, o avivamento tirado não sei da onde, parece que tirou essa ideia da presença de Deus. E quando você vai na Bíblia, e quando você vai na história da igreja, todas as vezes em que houve o verdadeiro avivamento, o que mais causou nas pessoas foi temor. As pessoas caíam prostradas dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. O avivamento provoca isso, arrependimento, contrição, temor. Olhamos para Isaías, por exemplo, quando foi a presença de Deus. E quando ele chega na presença de Deus, ele diz: ai de mim, ai de mim, que vou morrer, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu vou morrer, não tem jeito de eu ficar vivo diante dessa realidade espantosa, tremenda. E aí ele vem e se arrepende, diz: eu sou um homem de lábios impuros. Olha aí, a presença de Deus, o temor do Senhor causa em nós arrependimento. E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí vem o anjo e purifica os seus lábios. Isso é o verdadeiro avivamento, que leva as pessoas a reconhecerem quem verdadeiramente é Deus. E nesse reconhecimento, nessa ação de temor, então Deus se manifesta. O temor coloca Deus e as pessoas no seu devido lugar. Eu não concordo particularmente com essa coisa de reivindicar coisas de Deus. Eu não vejo apoio bíblico para isso, não vejo reivindicar direitos. Eu não sou advogado, não entendo muito de leis, mas o pouco que eu entendo diz que reivindica quem tem direitos. E quando eu disse assim: Jesus, você agora é meu Senhor, você é dono da minha vida, eu disse para ele assim: todos os meus direitos são teus. Eu não tenho mais direito nenhum. Os meus direitos são teus, entregues a você. Você é o dono. Você faz o que você achar melhor. Eu posso pedir, eu posso chegar diante dele e dizer coisas que eu gostaria, mas eu não posso exigir nada. É tudo dele, é tudo para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. É dele. É o temor. Eu no meu lugar e ele no seu lugar. Não pode confundir as coisas. Uma música do grupo Logos, que eu gosto muito desse grupo, do Paulo César, e tem uma música que ele compõe que ele diz: é difícil hoje em dia, aquele que era servo hoje acha-se senhor, dizendo a Deus o que ele deve fazer e até marcando hora para isso. Olha, vem aqui tal lugar, tal dia que vai acontecer isso. Espera aí. Deus é Deus e é Ele que determina o que, quando, como e por quê as coisas vão acontecer. E não eu. Eu sou servo. Eu vou a Ele humildemente pedir, clamar muitas vezes, mas quem decide é Ele. Temor. Por causa do temor, as coisas acontecem. O resumo disso: na Igreja de Jesus Cristo, os milagres acontecem não porque as pessoas têm uma fé poderosa, mas porque temem um Deus todo-poderoso. Deus é que é todo-poderoso, não é minha fé que é poderosa. Quinto e último lugar, salvação. O texto diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na Igreja de Jesus Cristo há salvação. Pessoas são salvas. Salvas do inferno, salvas do pecado, salvas das garras do diabo, são salvas. Suas vidas são resgatadas. É interessante que o versículo 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O povo era impactado. Falamos disso um outro dia desse aí, né? O impacto da nossa vida. Nós somos criados, estamos no mundo para impactar a nossa sociedade. Esta igreja, a Igreja de Jesus, impactava a sua sociedade. Eu fico imaginando essas cenas, eu fico imaginando cenas na comunidade, na sociedade de Jerusalém nessa época. As pessoas falando
do que estava acontecendo ali no meio daquele povo. Alguns certamente diziam assim, você viu aquele povo? Não era nem... Era durante o dia ainda, de manhã, e aquele pessoal estava lá bêbado, embriagado, falando coisas estranhas. Outros talvez dissessem, mas alguns diziam, mas você viu aquele aleijado que vivia na porta do templo? Agora não é mais aleijado. Ele foi curado. E agora não fica mais pedindo esmolas. Eu fico imaginando essas cenas acontecendo, né? Lembra daquela pessoa que tinha essa situação? Um dia, algum tempo atrás, na igreja que nós assistimos até o ano passado, tem um senhor que todas as vezes que... Ele estava sempre na igreja, nos cultos. Estava sempre lá nos cultos. Mas todas as vezes que eu ia à padaria, comprar pão e etc., ele estava lá, sentado no balcão, bebendo, fumando e aquelas coisas todas. E sempre... Era até um sujeito meio escandaloso. A gente entrava para pedir o pão, ele já gritava lá, ei pastor, tudo bem? Todo mundo, né, ficava olhando, aquela coisa toda. E aí mas ele não deixava de ir aos cultos, todas as nossas reuniões. Ele estava mal de saúde, porque ele bebia demais, vivia até jogado pela rua e tal. Aí de repente aquele homem começou a mudar, o seu aspecto mudou, ele deixou de beber, ele realmente começou a ir frequentar mesmo as reuniões, estar mais decidido, e, enfim, mudou a vida dele. Eu comecei a viajar muito por conta do ministério que exercia e tal, perdi um pouco o contato, mas um domingo de manhã, estava lá na igreja, tinha terminado de pregar, acabou o culto, estava na porta, ele veio e me apresentou 2 senhoras, disse, essas senhoras são minhas vizinhas. E elas vieram aqui conhecer a igreja. Eu as cumprimentei e disse, muito obrigado por terem vindo aqui, estão sempre muito bem-vindas e tal. E obrigado por aceitarem o convite. Aí elas disseram assim, não, nós não viemos a convite dele. Ah, não. Nós é que pedimos para ele que nós queríamos conhecer a igreja. Puxa, mais uma vez obrigado agora. Mas por que essa curiosidade? Então elas disseram, olha, a gente conhece esse senhor há muitos anos, a gente mora na mesma rua que ele há muitos anos. E a gente sabe da vida que ele leva, a gente conhece a família, a gente sabe do sofrimento da família. E a gente está vendo mudanças na vida dele. De repente ele parou de beber, de repente parou de fazer a bagunça que ele fazia em casa e aquela coisa toda. E a gente vai, por que o senhor está diferente? O que está acontecendo com o senhor? Aí ele falou, que eu estou indo lá naquela igreja. A gente quer ir lá conhecer a sua igreja. A gente quer saber onde é isso. Então elas estiveram ali. E começaram a frequentar também a igreja junto com ele. E hoje estão lá. Impacto causado na sociedade. A igreja vai impactando a sociedade, peraí, o que está acontecendo aqui? E vão querer ver, querer saber, vão ser atraídos. Atraídos a Deus. Não apenas atraídos à igreja, espero, mas atraídos a Deus. O que é que Deus está fazendo na vida das pessoas? Então, caíam na simpatia de todo o povo, né? O povo estava vendo o que estava acontecendo ali. E aí, à medida em que as pessoas eram atraídas a Deus, o Senhor ia salvando e acrescentando os que iam sendo salvos. Era o Senhor quem acrescentava. Eu não tenho nada contra campanhas evangelísticas, o trabalho evangelístico, eu acho que ele tem que ser feito, a igreja deve se envolver com isso, mas nós precisamos tomar cuidado para não depender disso. A igreja só tem pessoas sendo convertidas ou pessoas sendo salvas através de campanhas evangelísticas. Nós precisamos usar nossa vida, nossa influência. Eu fiquei muito grato a Deus, fiquei muito abençoado naquele culto em memória da irmã Miriam. E falei para o irmão Jorge, né? Falei, olha, fiquei muito feliz com o que aconteceu aqui. Eu fui muito abençoado de ver tudo o que aconteceu. A igreja lotada e a grande maioria de pessoas não crentes, ouvindo a palavra de Deus, atraídas pela influência, pela vida, pelo que nós somos. Até mesmo depois que partimos, essa nossa influência continua na vida das pessoas. É isso. É exatamente isso. Agora, quem vai fazer o processo todo, quem vai agir, é Deus. A Bíblia não diz que é o Espírito quem convence as pessoas do pecado, da justiça. É o Espírito. É Deus quem faz. Nós temos que agir influenciando através da nossa vida. E quem vai fazer a mudança na vida das pessoas é Deus. O resumo disso, a Igreja de Jesus impacta a sociedade com seu estilo de vida. Isso atrai as pessoas a Ele. Ele mesmo as salva e acrescenta ao convívio da igreja.
5 elementos básicos, 5 marcas, 5 características da Igreja de Jesus. E eu queria traduzir tudo isso agora numa forma de declaração de compromisso. Declaração de compromisso. Como Igreja de Jesus Cristo, nós nos dedicaremos a... Os 5 estão aqui, né? Aprender e viver os princípios e valores da Bíblia Sagrada, desenvolver relacionamentos saudáveis, orar em comunidade, temer a Deus e experimentar seu poder, impactar nossa comunidade atraindo as pessoas a Jesus. Eu queria perguntar se nós estamos dispostos a esse tipo de compromisso. Estamos ainda no início do ano, né? Estaria disposto a se comprometer com isso? Isso não quer dizer que amanhã, ou mês que vem, ou daqui 3 meses, você já vai estar 100% em tudo isso. Não. Isso é, nos dedicaremos, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar, vamos priorizar, vamos nos envolver com essas coisas, entendendo que tudo isso é um processo em nossa vida, que vai ao longo do tempo, deste ano, provavelmente ano que vem, e outros anos até o dia de Cristo chegar. Mas nos dedicarmos a isso, nos concentrarmos nisso. Eu quero perguntar mais uma vez, estamos dispostos? Vamos fazer essa declaração só se você estiver disposto. Fique bem à vontade, muito à vontade. Se você estiver disposto a declarar isso, está disposto, se compromete, quer se dedicar a isso, então eu peço que você fique de pé. E vamos fazer essa declaração juntos. Vamos ler juntos, nos dedicando, não somente uma leitura didática, né? Mas um compromisso mesmo, né? Com Deus. Uns com os outros, estamos dizendo isso como igreja, para a igreja, mas especialmente estamos dizendo isso como igreja a Deus. No 3, lemos juntos. 1, 2, 3. Como igreja de Jesus Cristo, nos dedicaremos a aprender e viver os princípios e valores da Bíblia Sagrada, desenvolver relacionamentos saudáveis, orar em comunidade, temer a Deus e experimentar seu poder, impactar nossa comunidade, atraindo as pessoas a Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nos ajuda como igreja a viver de acordo com estes valores, de acordo com estes princípios. Eu não tenho dúvida de que cada filho teu aqui presente, cada discípulo de Jesus aqui nesta manhã, cada um de nós, quer de fato ser, viver como igreja de Jesus. E olhando para essa igreja de Atos, que era a igreja do princípio, a igreja que ainda não tinha os vícios, que ainda não estava contaminada com tantos valores da sociedade pagã. Essa igreja vivia esses princípios e esses valores. E nós olhamos para ela como um modelo para nós, não das formas, mas dos princípios. E queremos viver também de acordo com esses valores e esses princípios. Nos ajuda, Pai, a cada um de nós, a mim e a cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que não estão aqui, mas cada um de nós que somos parte desta igreja, deste corpo, nos ajuda a viver de acordo com o que acabamos de ler aqui. Ouve essa nossa leitura como uma declaração de objetivo, de alvo da nossa vida, como igreja, como corpo de Cristo, para que teu nome seja glorificado, para que essa igreja cumpra o seu propósito aqui onde ela está estabelecida. E eu sei que isso fará com que teu nome seja glorificado. Então pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. Sua palavra.